Imagina se fosse possível tornar a internet mais interativa e realista do que ela já é hoje, de forma que ao invés de você ter que usar o seu celular para acessar aplicativos ou então usar o seu computador, você seja capaz de ter uma experiência totalmente imersiva de estar em uma realidade virtual, que é um resultado de uma junção entre o mundo real e o mundo digital. Meus amigos, sejam bem-vindos ao Metaverso, a nova revolução digital. Esse é o canal I Love Tech. E pode ficar tranquilo que a minha intenção com esse vídeo é que você saia entendendo o que é esse tal de metaverso e por que as mudanças que ele vai trazer para os humanos podem ser as maiores mudanças já vistas em toda a história. Mas antes da gente começar o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like para fortalecer. O termo metaverso está em alta justamente porque o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou que eles vão deixar de ser uma empresa de rede social para se tornar a maior empresa de metaverso do mundo. E por isso, 50% dos funcionários da empresa já estão dedicados totalmente a essa missão, e eles já estão investindo bilhões de dólares para construir este universo digital. Então, meus amigos, se preparem, porque as mudanças que estão por vir até o final dessa década, segundo o próprio Zuckerberg, vão ser maiores que a invenção do computador, da internet e do celular combinada. A primeira pergunta que nós temos que responder é: o que é o metaverso? Explicar o metaverso é tão difícil quanto explicar a internet. Isso porque existem vários componentes diferentes, que unidos fazem com que a internet seja útil para mim e para você. Mas acredito que o primeiro ponto para entender essa tecnologia é justamente tratá-la como uma evolução para a forma que nós utilizamos a internet hoje. De acordo com Mark Zuckerberg, ele tem expressado uma visão que a principal forma como as pessoas vão utilizar o metaverso vai ser para interagir uma com as outras, só que diferente do que a gente já faz hoje no Facebook ou no Instagram, que é de uma forma 2D. A experiência no metaverso vai ser no mundo 3D como o nosso, de uma forma muito mais imersiva. Mas vamos um pouco mais fundo nesse mundo para entender um pouco melhor do que podemos esperar dele e do que ele será capaz. A palavra metaverso foi vista a primeira vez em 1992 em um livro de ficção científica chamado de Snow Crash, onde avatares de pessoas reais viviam e se relacionavam em um mundo virtual. E apesar dessa não ter sido nem a primeira e nem a última vez que uma realidade paralela virtual foi mencionada em histórias, foi daí que surgiu a palavra que está inspirando os gigantes da tecnologia a desenvolver esse mundo digital. Meta, no caso, significa além, e verso vem justamente da palavra universo. Com isso, já dá para ter uma noção que a ideia do metaverso vai muito além de jogos em realidade virtual ou filmes em 3D. Sendo realmente, então, uma realidade digital paralela em tempo real, onde milhões de coisas estão acontecendo em locais diferentes ao mesmo tempo. Mas o que é necessário para que esse universo digital se torne uma realidade? Quais as tecnologias precisam ser desenvolvidas para isso? Você provavelmente já notou que cada vez mais o nosso mundo está migrando para a utilização da tecnologia com foco em velocidade e facilidade para resolver tanto atividades básicas quanto complexas do nosso dia a dia. Com certeza isso foi acelerado devido aos eventos dos últimos anos, mas também é decorrente da junção de algumas tecnologias diferentes que estão evoluindo e se unindo para criar o metaverso. Por exemplo, nesse exato momento, ao redor do mundo podem ter pessoas realizando reuniões importantes para empresas de suas próprias casas, o que há alguns anos atrás era necessariamente feito dentro de um escritório na empresa. Ou seja, já existe a necessidade de fazer com que esses contatos virtuais sejam cada vez mais reais e facilitados. Isso já está no radar das empresas como o Facebook, e foi exatamente isso que eles anunciaram que estão buscando. Lembra daquele investimento bilionário que eu falei no começo do vídeo que eles estão fazendo? Então, o Facebook está desenvolvendo um sistema de interação digital para as reuniões que também será expandido para mais atividades no futuro. E também além de serem donos de uma empresa que se chama Oculus, que é uma empresa focada no desenvolvimento de dispositivos de realidade virtual. Segundo eles, já está deixando de ser somente para jogos, e também para a realidade aumentada, em uma parceria que eles fizeram com a Ray-Ban. E caso você não saiba, só para te dar um exemplo, a realidade aumentada é tipo um Pokémon Go, só que diretamente nos seus óculos e com muito mais aplicações.
Outra linha de tecnologia que está se desenvolvendo de uma forma incrível e que certamente vai se unir demais para dar vida ao metaverso são as tecnologias de desenvolvimento de ambientes virtuais 3D realistas, que estão sendo muito utilizadas em jogos, mas também na indústria do cinema, como foi feito na série do Mandalorian de Star Wars. E duas empresas que têm se destacado muito nesse segmento são as Unity e a Unreal. Tipo, por exemplo, o jogo Fortnite da Unreal, que deixou de ser somente uma competição de quem sobrevive para se tornar uma plataforma que está sendo cada vez mais expandida para criar o seu próprio universo digital. O Fortnite conseguiu um fim originário com um show de um rapper americano chamado Travis Scott, que foi feito dentro da plataforma do jogo e que reuniu mais de 27 milhões de usuários que participaram de uma experiência ao vivo e conseguiram interagir com ela de uma forma totalmente diferente do que é possível. Quer dizer, possível no mundo real, né? Um dos fundamentos mais importantes para o metaverso real é que ele seja a plataforma e não uma aplicação. Por exemplo, é necessário que ele esteja ativo o tempo todo e tudo que for criado dentro dele possa ser transportado para qualquer lugar dentro do metaverso, com a ajuda de uma tecnologia relativamente nova e que tem causado aí bastante alvoroço ultimamente, chamada de NFT. Então, imagina que qualquer bem digital que você conquistar ou criar dentro do metaverso será algo limitado e por causa disso terá um valor e poderá ser utilizado em qualquer parte do metaverso que você quiser. Para falar a verdade, nós ainda não conseguimos ter a mínima noção do que esse universo digital vai ser capaz. Mas uma coisa eu te recomendo, não caia no mesmo erro que muitas pessoas caíram no passado quando zombaram na internet e acreditaram que seria algo só passageiro. Isso porque as transformações que vão tornar o metaverso real já começaram e estão sendo conduzidas pelas maiores empresas de tecnologias do mundo, tipo o Facebook, o Google e a Microsoft.